Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EngiPod, esse que é o seu podcast da engenharia. E aí hoje eu e Jailene vamos conversar aqui com um convidado muito especial que vai estar representando o Corpo de Bombeiros, porque hoje a gente vai debater as principais dúvidas que todo profissional tem quando o assunto é análise de projeto, vistoria, fiscalização. Então eu tenho a maior satisfação de receber aqui, no podcast, o Vândalo, que ele é analista de projetos lá no Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio Grande do Norte. Vândalo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite aos espectadores, para vocês também. Sejam muito bem-vindos, bem-vindo, Vândalo. E agora, Milena, você tem muita dúvida, Porque você trabalha com isso, eu também tenho muitas perguntas para fazer e realmente vai ser um episódio de, como diz Milena, utilidade pública. Vocês têm que assistir até o final, até mesmo para não precisar ir no Corpo de Bombeiros tirar algumas dúvidas que muita gente vai lá para tirar, não é isso? Sim. Então já vamos começar aqui fazendo aquela pergunta que vale $1 milhão, que todo mundo quer saber para que o projeto não seja reprovado. O que é que acontece? Como é que acontece de fato a análise de um projeto? O que é que vocês levam em consideração? Quais são os critérios? Como é que acontece tudo isso? Porque muitas vezes eu noto que quem está iniciando nessa área acha que o bombeiro vai ficar procurando defeito. Tem gente que diz assim, essa área não tem futuro não, porque o meu projeto vai e volta várias vezes e eu não consigo a aprovação. E eu digo, se você não está conseguindo a aprovação, talvez o erro não esteja nos bombeiros, esteja em você, que está cometendo aí algumas falhas. Então, Vândalo, explica para a gente aqui um pouquinho como é que acontece essa questão da análise dos projetos. Nós temos três tipos de projeto, Projeto técnico, o projeto técnico simplificado e o projeto para eventos temporários, Projeto de estruturas temporárias. Cada um deles tem um procedimento e um tempo específico. Para eventos temporários, você apresenta um projeto com 10 dias de antecedência do evento. Ele vai ser levado, quem está analisando hoje os eventos temporários da região Natal e a Grande Natal sou eu. Esse projeto chega para mim e eu vou analisar de acordo com as normas específicas, as nossas instruções técnicas. E aí, tendo incompatibilidades com as normas e o projeto, a gente emite um parecer com correções para serem efetuadas. E aí o profissional vai efetuar essas correções e volta para ser analisado de novo. O projeto técnico simplificado, ele como o próprio nome diz, ele é simplificado, ele consiste de um formulário com as medidas que o profissional vai colocar na edificação. E aí também tem um prazo, ele se estende, ele tem uma validade maior de 2 anos, mas tem um prazo mais reduzido também para ser analisado. Normalmente com 2 semanas ele é analisado. E por último o projeto técnico, que consiste de pranchas, memoriais e registros técnicos. Ele também é apresentado, vai para o setor de análise, é distribuído para um analista de forma aleatória, a não ser que ele seja um retorno. Ele retorna para o mesmo analista que analisou antes. E aí, da mesma forma, a análise vai ser feita do mesmo jeito, de acordo com as normas técnicas. Qualquer incompatibilidade com a norma vai ser colocada no parecer, e aí a gente aguarda o retorno dessas correções. Na verdade, a gente queria que todos os projetos passassem de primeiro, porque a gente trabalha de novo, todas as vezes que ele volta para a gente. Então, assim, o que é que isso quer dizer? Só para ficar ainda mais claro, se está voltando, é porque você não está cumprindo as exigências e as normas do Corpo de Bombeiros. E aí eu sempre friso a importância de você ter um método, um passo a passo muito claro e estruturado, porque vai evitar que tanto você se estresse e tenha retrabalho, que chegue notificação lá no seu e-mail de parecer de pendência, mas faz também com que você ganhe o dinheiro mais rápido e consiga pegar outras demandas. Com relação a essas pendências que são geradas, é uma dúvida muito grande com relação aos profissionais que dão entrada e que são responsáveis por esses projetos, que inclusive já aconteceu comigo e muita gente desiste dessa área ou então evita, terceiriza esse serviço justamente porque vê uma inconsistência entre a análise de um profissional, e de outro profissional. Por exemplo, eu apresentei as diligências, porém foi para um outro analista, talvez aquele tivesse de férias ou então tá em outro setor,
e a gente não consegue que tenha o mesmo olhar. Como funciona essa análise? Existe as normas que são critérios levados em consideração para todos? Como funciona isso, essa análise? Na verdade, a gente trabalha muito para que isso não aconteça, né? Eu entendo que acontece às vezes. Cada analista é uma pessoa, né? E a gente está suscetível a visualizar um erro em algum ponto, o outro não vê. Toda vez que troca de analista, o analista ele tem um novo olhar sobre o projeto. Então, às vezes, coisas que não tinham aparecido, não tinham sido identificadas antes, elas são identificadas. A gente trabalha muito, se reúne e discute muito para que isso não aconteça, né? Na verdade, não é uma diferença de entendimento na norma, né? Sempre que há uma diferença de entendimento entre algum ponto específico da norma, nós sentamos, nos reunimos, discutimos para que o setor tenha um entendimento só em relação a pontos específicos, né? Mas acontece de realmente não foi verificado por uma pessoa anteriormente, muda e aí alguém identifica, né? Então, que bom que foi visto antes do processo de terminar. Isso causa uma raiva, né, do profissional. Ai, meu Deus, vou ter que imprimir tudo de novo, vou ter que trazer tudo de novo. Mas melhora a qualidade. Né? Então, vamos olhar pelo lado bom, pelo menos. Com certeza. É melhor ainda errar na fase de projeto, faltar alguma coisa, do que ser na vistoria e ter que voltar tudo. E aí, quando o Jailene fala dessa questão, vou ter que imprimir tudo de novo, eu queria ressaltar, porque aqui no Rio Grande do Norte ainda é um dos poucos estados que toda essa tramitação ainda acontece de maneira presencial. Então, a gente tem que levar os projetos em 2 cópias, os memoriais em 2 cópias, para análise. Mas, na maioria dos estados, isso já acontece de maneira virtual. Então, já tem um sistema onde a gente consegue estar anexando toda essa documentação. E aí, só um detalhe ainda, porque apesar de aqui ser presencial, isso não quer dizer que seja eu ou Jailene que tem que levar lá. Pode ser um despachante, estagiário, qualquer outra pessoa pode dar entrada nesse projeto, desde que esteja com as nossas assinaturas enquanto responsáveis técnicos. Só uma pergunta, existe algum planejamento para que isso realmente fique de forma totalmente virtual e a gente consiga, inclusive, acompanhar os outros estados? Sim. O nosso setor de TI, ele tenta, né, e tem projetos nesse sentido, mas até agora não saiu, né? A gente até tentou viabilizar um módulo de teste para eventos temporários, mas também não foi possível. Tem algumas barreiras aí bem difíceis de passar, né? Um sistema desse, ele precisa ter uma segurança de autenticação forte para as documentações, né? Afinal, o projeto aprovado, ele é um documento muito importante, né? Ele precisa ficar na guarda do proprietário, às vezes do profissional também, porque ele é a garantia de que aquela edificação pode funcionar daquela forma. Até por segurança jurídica, às vezes muda a norma, né? E aí a edificação ela não precisa ser demolida e ser feita de novo constantemente. Justamente é esse documento que garante isso. E, por um outro lado também, é a segurança de que o profissional habilitado fez aquele documento, né? Uhum. E para que seja feito de forma eletrônica, a gente precisa de um sistema que tenha uma segurança muito boa, um servidor para manter todos esses arquivos de forma segura, né? Ele não pode ficar vulnerável na internet. Então, esse sistema é caro. É muito caro, a instituição não tem esse dinheiro ainda. O pessoal do TI já tentou fazer algumas coisas de forma individual, né, sem ser contratado, mas até agora não saiu. Mas a gente quer muito que isso aconteça, né? É porque já tem órgãos, né? Já tem órgãos do governo do estado, como, por exemplo, o IDEMA, que todos os processos já são em meio digital. Por isso que eu pensei que, sendo parte do governo do estado, já era um sistema único, né? Ele não conseguiu ainda, né? Vamos ficar na torcida para que aconteça logo, porque seria um alívio e facilitaria muito a nossa vida. Mas pegando assim um pouco da vertente de como é que acontece na maneira assim, no dia a dia, na prática, com relação à fiscalização.
Essas fiscalizações, elas acontecem somente por denúncia, ou tem um protocolo que vocês têm que seguir? O proprietário, ele já é autuado com multa ou somente com a notificação? Como é que funciona isso? E o motivo da pergunta é que eu recebo muitos relatos lá no meu Instagram de engenheiros dizendo assim, não vou trabalhar com isso porque não tem fiscalização. Ou o proprietário só faz isso quando ele é fiscalizado ou quando dói no bolso dele. E quem vive essa realidade, nós que atuamos diretamente com isso, sabe que não é bem assim, que já existe um nível de consciência da exigência, até porque é obrigatório a aprovação dos projetos de prevenção contra incêndio e do AVCB para que tenha um alvará de funcionamento. Mas essa é uma crença e uma dúvida que eu recebo muito lá, justamente com relação a essas fiscalizações. Pelo nosso efetivo reduzido, a gente não tem como ficar de edificação em edificação verificando se eles estão regulares ou não, né? É uma imposição legal, né? A nossa lei complementar 601 é a lei que hoje rege essa imposição legal, né? Tudo que não for residencial unifamiliar precisa estar regularizado no Corpo de Bombeiros. Há alguns com projetos mais complexos, outros com coisas mais simples, mas precisa se regularizar. O não cumprimento disso pode gerar vários problemas, né? A questão da conscientização, ela pode até pegar o bolso dessa pessoa, né? Por exemplo, empresas de seguro não pagam prêmios se a pessoa estava irregular. E não adianta depois do sinistro chorar, porque a empresa não vai pagar. A empresa de seguro ganha dinheiro não pagando, não é pagando, né? Exato. E tem também responsabilidade, né? Civil e às vezes até criminal, se por causa de uma edificação não regularizada, né? Algum risco que poderia ser mitigado se ela tivesse sistemas de proteção. Houver algum dano a patrimônio ou alguém, essa pessoa pode ser responsabilizada em relação a isso. Então, essa questão da conscientização, né, vai muito nesse sentido também, é obrigação legal. E em relação à nossa fiscalização, a gente, por falta de efetivo, ela é feita por demanda. Ela pode ser via denúncia, às vezes a gente recebe denúncias que são feitas no protocolo do comando, ou então a solicitação de outros órgãos, né? Em parceria com outros órgãos é feita a solicitação para se fazer uma fiscalização num tipo de empreendimento, por exemplo. Então a instituição responde e faz essa fiscalização. Como lidar com a conscientização dos clientes, no caso os profissionais, com relação à importância? Porque o que acontece muitas vezes quando o cliente ele não tem conscientização da importância de estar com não só o projeto, né, o sistema funcionando. Eu já presenciei muito e sei como acontece que no extintor ele está alocado, depois da vistoria, o proprietário diz, eu vou tirar isso aqui porque o corpo de bombeiros já veio aqui, isso é besteira. Então, muitas vezes não tem a consciência de que é um risco muito grande. E se você não é consciente, você não faz a prevenção de forma correta. Você até fez o projeto correto e fez a instalação, mas depois que passou a vistoria, foi tudo de água abaixo. Como vocês fazem essa conscientização da importância? Tá. Vamos lá. O nosso AVCB, o documento que atesta a segurança da edificação, ele é instantâneo. O que é que eu quero dizer? Naquele momento, naquela data, ele estava com todos os sistemas funcionando e os sistemas mínimos determinados por lei, né? É de suma importância que os usuários dessa edificação, né, o gerente, o dono, alguém tem responsabilidade sobre essa edificação, mantenha esses sistemas funcionando, né, e de forma adequada. Primeiramente, eu vou apelar para bondade das pessoas, né, gente? Você tem que se importar com quem está nessa edificação, né? É o patrimônio de alguém também ou o seu próprio, né? Isso é muito importante, que você mantenha aqueles sistemas funcionando para que não haja uma perda de patrimônio, um acidente com patrimônio ou às vezes pior até com a vida, né? E passando para uma parte mais legalista, né? Você tem a obrigação legal de manter esses sistemas todos funcionando. Então, se você, por acaso, tira
extintor de uma parede porque ele está feio ou porque não quer que fique aparecendo, e aí alguém precisa desse extintor e não está lá, você pode responder civilmente, até criminalmente por causa disso, se por acaso isso trouxer danos graves, né? Já aconteceu várias coisas, eu já peguei até... Conta um exemplo. Análise de um projeto que veio porque ele estava não conforme na vistoria, então o projeto foi reapresentado, né? Aí o cara deixou o parecer de vistoria dentro, e aí tinha coisas como a pendência era retirar o material da escada. O cara botou lixo na escada, isso é um problema seríssimo. E aí o cara disse retirar no dia da vistoria. Ainda estava lá na caneta dele. Então o cara tira só no dia, depois bota de novo no mesmo canto. Essa questão do lixo na escada é um problema sério. A escada, a porta ela fecha automática, tem um sentido para isso. Aí tem muita gente que pega um lixo e ainda bota escorando a porta para a porta não ficar batendo. E aí pode ter um problema com fumaça, e no incêndio pode ser que a pessoa não consiga descer porque a escada está cheia de fumaça, porque alguém... Então, você que mora em condomínio, isso é uma prática muito comum em condomínio. É assim. E aí, você que mora em condomínio, isso já é uma boa desculpa para você entrar em contato com o síndico e já fazer seu meio de campo, que você atua nessa área, ou que quer atuar, né? Você vai dizer que atua, para ter essa conscientização e, quem sabe, abrir portas e saber se já tem projeto aprovado, se o AVCB está em dia, e se não tiver, você já aproveita a oportunidade. Algo que eu sempre falo, a importância de criar oportunidades. Teve um condomínio que eu morava que era na escada que deixavam O lixo. E é muito importante também, porque existe hoje uma exigência do Corpo de Bombeiros, que é um plano de manutenção, que é exigido. O responsável que faz esse plano de manutenção, ele também é responsável por esse período, digamos, de um ano, ficar fazendo visitas periódicas e ver se realmente está sendo executado o que foi feito, exigido na vistoria? Primeiramente, a responsabilidade é do usuário da edificação, né? E aí eu entendo que essa responsabilidade de manter o serviço durante um certo período vem muito de contrato, né? Ninguém é obrigado a saber manutenir aqueles equipamentos. Então, normalmente se contrata alguém para fazer isso, né? O plano de manutenção é muito nesse sentido. Então, eu contrato uma empresa para fazer um plano de manutenção de 3 anos, por exemplo. Então, eu contrato para fazer o plano e para fazer a manutenção também. Tem que ver o contrato, né, que a pessoa fez com essa empresa. Às vezes, ele pode contratar só para fazer o plano. Não. Sim. Você tem que substituir isso nesse período específico, mas não contratou para manutenção, né? Tudo é uma questão de contrato, qual é o serviço que aquele profissional está prestando e por quanto tempo, né? Então, a exigência do Corpo de Bombeiros é só se existe um plano de manutenção para o proprietário saber o que é que tem que ser feito. Não precisa um profissional estar acompanhando sempre, não, né? Não, a gente não vai, essa é uma relação entre profissional e cliente, né? A gente não se interfere nisso. Existe a obrigação legal da manutenção. Como ele vai fazer, aí o cliente é que vai saber como é que vai fazer, né? Se ele vai contratar por um período, se ele vai contratar por serviço, né? Por exemplo, ele pode contratar por serviço. Eu vou precisar trocar as mangueiras a cada 2 anos. Então, 2 anos ele vai lá, procura a empresa e contrata o serviço de novo. Como ele vai fazer essa logística da manutenção, é critério do usuário da edificação, né? Pode ser dono, pode ser gerente, Muito boa essa pergunta, Jailene. É algo que eu sempre recebo também lá no meu perfil. E aí, já que a gente está falando dessa questão de possíveis erros ou situações que podem acontecer, eu particularmente tenho uma curiosidade. E a minha curiosidade é a seguinte: quais são os principais erros que vocês encontram quando estão fazendo análise dos projetos? Tem algo assim que sempre acontece, que é repetitivo? Eu sempre compartilho os erros que eu já tive lá no meu perfil e com os meus alunos também, justamente para que eles não cometam os mesmos erros. Mas eu tenho a curiosidade de saber de outros profissionais. Então, tem algo que vocês sempre identificam? Tá. A minha prática está sendo de analisar eventos temporários há muito tempo, né? Eu fico com a região da Grande Natal só com evento temporário.
Então eu fico muito envolvido nisso porque é sempre correria, as coisas acontecem de última hora, então não estou fazendo análises de projetos técnicos, né, ou projeto normal, mais comum. Para eventos temporários, acontece muito falta de documentações ou de atividades no registro técnico, né? Às vezes uma declaração de ambulância faltou, a pessoa não mandou só cópia, é importante que venha a assinatura original. Eu aceito o registro técnico porque tem sem assinatura original, porque tem o QR Code e a gente vê direto no site do Conselho. Mas aí, por exemplo, nos registros técnicos, a gente pede projeto e execução de sistemas de proteção e combate a incêndio. Aí só vem projeto, aí só vem execução. Aí vem laudo. A gente não pediu o laudo ainda, né? Então, a gente precisa ver essas atividades, né? O objeto, que no caso é o sistema de combate a incêndio, né? E a atividade está sendo relacionada àquele objeto. A gente precisa, normalmente, projeto e execução para o temporário. Isso falta muito. Às vezes vem só projeto, vem só execução. Mas para projetos normais, quando eu analisava projetos normais, que eu analisava antes dos eventos temporários, tinha muito problema de saída de emergência. Sempre tinha, né, problemas como uma escada que não está ok, né, afunilamentos nas rotas de fuga. É muito importante quando você está vendo a questão da saída de emergência. Na minha opinião, é o sistema mais importante, a saída de emergência, né? Se sair todo mundo, o patrimônio é importante, mas vem em segundo lugar, né? Primeiro a vida. Então, primeiro, saída de emergência é o mais importante. E aí, por exemplo, é importante você ver que você some a população dos ambientes para poder saber, e quando esses corredores se juntam em novos corredores, você vai precisar de um corredor mais largo, né? Então, é um erro muito comum. Você tem corredor para uma população específica, mas é aí quando você junta de áreas diferentes do pavimento, você junta tudo aquilo ali, aí tem um afunilamento ali. Eu via também muito erro de compartimentação vertical, principalmente. Tinha vários outros, mas esses eu acho que eram os mais recorrentes. Então, o que é a verdade por trás da verdade, né? Prestem atenção quando vocês estiverem dimensionando as saídas de emergência, preenchendo as RTs. Eu mesmo já fui notificada, inclusive, pelo vândalo, por esquecer ou não deixar de levar, ou, na maioria das vezes, é porque a gente ainda não recebeu a declaração de ambulância ou a RT do gerador, e aí diz, não, mas a gente precisa do protocolo para dar entrada em outras coisas. Enquanto isso, os processos acontecem muito rápido, é gerada a pendência, e tá tudo bem ser gerada a pendência, desde que você corrija a tempo de conseguir a aprovação. E dentro dessa questão dos projetos para edificação, eu sempre chamo a atenção da importância de prestar atenção ao finalizar o projeto e quando vai preencher tanto o RT quanto o memorial, porque se você colocar lá no projeto que tem 8 extintores e você coloca no memorial por um erro de digitação que tem 7 extintores, vai ser gerada uma pendência, né? Vai ser gerada pendência da mesma forma na RT. E eu sempre gosto de frisar que isso não vai ser porque o bombeiro é chato, minha gente, é porque a gente não está seguindo as exigências. E a gente trata de vidas, né, de prevenção, então tem que estar realmente tudo alinhado. Como eu já falei, a nossa certificação é certificado que tem o mínimo de segurança exigido legal, né? Então, quando você apresenta, a gente cobra o registro técnico para garantir que aquele profissional dimensionou o mínimo. A gente às vezes é chato, vamos dizer assim, vou chamar de chato com o registro técnico, quando ele vem errado, porque se o registro técnico não está se referindo àquele projeto específico ou está dando uma informação diferente, não se garante, né, o link de responsabilidade entre o profissional e o projeto. Então a gente precisa que isso seja corrigido, né? Então, por exemplo, se você está fazendo um projeto de proteção contra incêndio e me traz uma RT de manutenção de proteção contra incêndio, ela não vai servir, porque não é a atividade que você está executando. Então, mas eu acho uma questão muito importante, porque muitas vezes a gente mesmo como profissional sente dificuldade com relação a esses códigos, né?
das ARTs, porque quem não está no mercado como Milena, que já sabe todos os códigos, sabe qual que é o laudo, o que tem que colocar no memorial e o que tem que estar na descrição, enfim. Muitas vezes acontece de ter uma divergência, aí você tem que fazer um ART de substituição, você tem que modificar o projeto. Então, realmente falta um pouco de esclarecimento para os profissionais. Talvez eu vou até dar uma ideia aqui, mais cursos de como se preencher, porque muitas vezes os profissionais são aptos a fazer, mas não têm qualificação técnica nem segurança, apesar de que hoje em dia tem muitas mentorias, tem muitos cursos online que você só tem que procurá-los, porque afinal de contas são conteúdos que você não aprende na faculdade, né? Em relação a isso, eu vejo mais assim como uma responsabilidade dos conselhos, né? O conselho tem que dar uma simplificada no sistema, mostrar como funciona e facilitar a vida do profissional, né? Às vezes o conselho não ajuda muito, não. Você tem que aprender errando muitas vezes, não é isso? Tem que ver isso. A gente não cobra código específico, né? Não precisa ser o 14.5. A gente cobra que tenha projeto, que tenha execução. Cada conselho tem um código, pode ter um código diferente, né? Você tem o CAL, vai ter um código diferente. Sim. Uma forma, até o modelo do documento vem diferente, né? Aquela descrição das atividades técnicas. Sim. É diferente no CAL. Mas a gente quer ver o quê? Que tem a atividade que a gente está procurando, né? A atividade definida em lei que a gente precisa, né? Que é projeto, muitas vezes é projeto e execução. Mas você concorda que existe também um número muito grande de erros com relação a isso, porque acaba que o profissional fica confuso e, por exemplo, eu trabalho muito com profissionais recém-formados e eles são leigos com relação até a preencher uma ART pela primeira vez. E quando parte para Corpo de Bombeiros é muito mais difícil. Olha que tem que ser uma aula prática. Na verdade, a recorrência dependência de ART comigo, pelo menos, é a dificuldade do profissional com o sistema. Ele não sabe, não tem aqui. Então, profissional, você precisa, no mínimo, saber, né, preencher uma ART para poder você ser o responsável por aquele projeto. Tem que me seguir lá no Instagram, que eu ensino exatamente isso. Exatamente. Passo a passo, eu já mando assim. Quando não sou eu que faço, por exemplo, às vezes eu não fico responsável por tudo dentro do evento de edificação. Eu já mando assim, tem que ter esses códigos para projeto, para execução. No gerador, não me coloque só locação, pelo amor de Deus, porque vai gerar pendência. Coloque que tem o responsável por instalação e operação. Mas são coisas que eu só aprendi errando. Sim. E hoje, depois que eu passei por tudo isso, eu ensino outras pessoas. Mas aí, saindo um pouco dessa questão de projeto para edificação, vamos falar um pouquinho de evento, que é a sua praia. Eu sei que você gosta, eu também gosto. Dos eventos, apesar de ser corrido. Vamos, quais são os principais critérios para a elaboração do projeto de evento e também dessa vistoria dos eventos? Porque tem muito profissional que fica, meu Deus, o bombeiro vai chegar lá no evento e, Milena, ele vai interditar. A vistoria acontece muito em cima da hora, e de fato acontece muito em cima da hora do evento, porque um evento tem hora para começar, tem hora para terminar, é tudo muito rápido, e não dá para montar as estruturas de um evento com uma semana antes, então é tudo realmente muito em cima. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona essa dinâmica dos eventos. O evento temporário tem uma obrigação legal de entrar com 10 dias de antecedência, né, para que a análise não seja muito corrida, muito atropelada. Existe a possibilidade de se conseguir uma autorização com o comando de entrar fora desse prazo, mas é bom evitar, porque pode impossibilitar a análise ou a vistoria do seu processo, né, do projeto. Porque pode acontecer de não haver tempo hábil. Quando o cliente entra fora do prazo, a gente não pode garantir que a gente vai conseguir analisar e vistoriar em tempo. A gente tenta o máximo que puder, né? Então, cumprindo esse prazo, o profissional ou interessado, ele vai apresentar o projeto, né? Hoje a gente está recebendo projeto no escritório do empreendedor, está funcionando lá no Sebrae. Isso não é só para o projeto temporário, todos os nossos projetos estão sendo recebidos lá hoje. E ele vai apresentar esse projeto, o projeto vai chegar para mim e eu vou analisar, como já foi explicado.
após a aprovação, esse projeto ele vai ser passado para a vistoria. A vistoria vai confirmar o horário da vistoria. A gente não faz vistoria surpresa, a gente sempre tem que confirmar combinar esse horário, mas a gente tem algumas limitações, né? Tem que estar tudo pronto no horário, não adianta marcar 6 horas de antecedência e não tá as coisas lá, a gente vai vistoriar o quê, né? E também não pode ser com 1 hora para o evento, porque se o evento precisar ser interditado, a gente é muito arriscado fazer isso com o público. A gente não pode, né, atuar, interditar um evento como já está cheio de gente. Não é seguro nem para os bombeiros, nem para quem está interditando, nem para quem está sendo interditado. Então, essa vistoria tem que ser feita com antecedência, né? Tem que, pelo menos 4 horas, 3 horas antes do evento, antes do início do evento. E com relação à AVCB, qual é a diferença? Também tem um horário que vocês combinam? Como funciona essa diferença entre eventos e a vistoria de AVCB? A de AVCB, ela é marcada, né? Também é marcada. O pessoal entra, mas não tem data específica. O vistoriador, ele recebe as distribuições das vistorias e vai fazer rotas, né? Para otimizar o tempo. Então, quando ele construir a rota dele, ele vai entrar em contato com os interessados e marcar um horário. Diz, olha, esse horário tal, estou esperando lá. O interessado ele tem que estar lá para acompanhar a vistoria, tem que estar com o projeto em mãos. É muito importante isso. Muitos retornos são porque ele chegou lá e não tinha o projeto. O vistoriador só vistoria com o projeto. A vistoria é para verificar se aquele projeto foi executado. Não adianta solicitar uma vistoria e o projeto não está no local. Ele não leva o projeto. Quem tem que estar é o proprietário. O proprietário, o usuário da edificação tem a obrigação de manter esse projeto lá. Inclusive, é uma dica que eu vou passar aqui. Olha aí, gostamos. Não aprovem só 2 vias de projeto. É um problema muito recorrente perder vias, perder uma prancha. O projeto ele só serve se estiver completo. Um projeto de 6 pranchas sem uma prancha não é um projeto, né? Porque falta informação ali, você não tem como verificar a integridade, aquele projeto como funciona sem um pedaço dele. Então, se possível, aprovem mais vias, guarda um profissional, a gente arquiva o que pode, né? A gente faz o que pode, porque a gente não tem arquivista. A gente tem um arquivo na nossa instituição, mas nem sempre você vai achar a documentação lá, né? E por lei é obrigado a ter uma na edificação. Então, se quiser mais vias guardadas, uma com o profissional, uma com o proprietário, é muito salutar, porque já teve muita gente que teve problemas, ter que readequar uma edificação às normas atuais, porque não tinha o projeto mais, não tinha como comprovar que tinha aquele projeto aprovado, a gente não tinha no arquivo. E eu pensei que tem um limite. Por exemplo, se eram 2, eu sempre tenho da entrada em 2 conjuntos. No mínimo 2. Então, o máximo eu posso botar 10. Interessante que eu já passei por várias situações assim, de clientes que simplesmente tinham perdido os projetos, iam fazer renovação, algo nesse sentido, e tinha que ir lá no Corpo de Bombeiros. E também já passei pelo caso de um evento meu acontecer, ter um atraso no caminhão, estava carregando as estruturas, o bombeiro chega lá e assim, não tem nada pronto. Não tem nada pronto. E aí o evento foi atrasado. Deu sorte de nesse dia não estar tão corrido para a equipe da vistoria, eles foram vistoriar outros eventos e depois retornaram a tempo. Mas é muito bacana nessa nossa conversa de realmente falar as coisas como acontecem, porque imprevistos acontecem, a gente sabe que são 2 cópias, mas poxa, dá entrada numa terceira justamente para que o cliente não passe por nenhuma situação assim, porque o cliente ele também não tem um entendimento. Às vezes, já está tanto tempo aqui, isso é lixo. Tá fazendo lá, arrumando o escritório, joga fora, e aí fica sem. Agora que a gente já falou sobre perrengue em evento, já falou de como acontece a parte de AVCB, os erros que são cometidos nos projetos, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como acontece essa vistoria dos eventos. Porque a maioria dos profissionais acha que, meu Deus, o bombeiro vai chegar para interditar, ou vai ser muito corrido, ou não vai dar tempo. E aí, como é que acontece na prática essa vistoria? O que é que vocês olham?
Na vistoria, uma coisa muito importante, que é uma preocupação muito relevante, é com as instalações elétricas, né, para evitar acidentes com choques elétricos e coisas desse sentido. A gente sempre vai olhar as instalações elétricas, né, a gente vai conferir aterramentos, a gente vai conferir se o cabo que está sendo usado para as instalações elétricas é o adequado. É um cabo chamado PP no mercado, né, com revestimento fora os dois ou três fios que transmitem a eletricidade, né? Então, esse é um ponto muito importante da fiscalização. Então, vamos olhar a instalação elétrica, vamos olhar, de forma geral, a integridade das estruturas, né? A gente não vai calcular nada, mas vai ver se está tudo muito bem escorado, contraventado, vai ver se as guardas, as escadas estão firmes, se estão no padrão adequado. Aí a gente vai cobrar também a quantidade de equipamentos, e se eles estão funcionando na validade. A quantidade dos extintores, né, a quantidade de luminárias de emergência. E também às vezes acontece de haver uma aprovação com observação, né? Por exemplo, por causa da correria, eu posso aprovar na condição de, no ato da vistoria, ser apresentada uma declaração que faltou, né? Não conseguiu apresentar, conseguiu só me mandar uma cópia, a original está no local. Então, essa documentação ela pode ser cobrada também pelo vistoriador no ato da vistoria lá. Mas se tiver tudo de acordo com o projeto que foi aprovado, não há grandes complicações nisso, né? Verificar a instalação elétrica se está tudo ok e, principalmente, está tudo pronto, né? Se não estiver pronto, a gente não tem o que vistoriar. Como aconteceu comigo, né? E vocês têm muitos problemas, assim, de chegar na hora e ter que realmente dizer, olha, não vai ter condições de ter o evento, pode cancelar, liga logo pro o cantor, para a banda, não vai ter, por causa desse tipo de eventualidades, né, que acontece, ou até mesmo as pessoas agem de má fé e dizem, eu não sabia que precisava ter um projeto ser aprovado, porque acontece bastante e a gente sabe que muitas vezes existe esse tipo de problema. Tá. Se a pendência principal é não ter projeto, não pode acontecer o evento. Não pode. Né? Ele fica interditado, a gente entrega na via da interdição a Polícia Civil, né, para manter esse registro lá, né? A gente fica com uma via, se ele funcionar, ele está descumprindo a lei, está sujeito a multa e, né, responsabilizações civil e criminal. Isso acontece bastante com frequência ou não? Acontece de vez em quando, né? Como a gente não... Se o interessado não nos procurou, a gente não tem projeto para fazer vistoria. Então, essas fiscalizações, elas acontecem via denúncias. Ah, tá. Eu já ia perguntar como que acontece. Existe uma denúncia sobre um projeto, sobre uma festa que vai acontecer no local tal. Aí a fiscalização vai verificar, primeiro, se tem projeto. Se não tiver projeto, o pessoal vai interditar. Aí, se numa vistoria com projeto tem problemas, usou o cabo errado, né, não está faltando um aterramento, aí a gente orienta e espera corrigir, né? A gente não está lá para impedir ninguém, né? Eu já passei por todas essas situações em eventos, de cabo não ser do tipo PP e eu falar, não pode usar, aquela famosa gambiarra, né, que o pessoal quer usar muito em evento. Não pode, tem que trocar, aí chega o bombeiro aí esperando trocar. Também nesse último evento agora, que foi no final de semana, toda a parte elétrica ia ser puxada para o gerador e teve uma falha na comunicação dentro da empresa que foi contratada para fazer essa questão das instalações e puxar tudo para o gerador. E aí o bombeiro chegou, não tinha nada pronto, ele falou assim, Milena, eu vou ali tomar um café, quando eu voltar, por favor, esteja com tudo em ordem, senão eu não vou liberar o evento. E aí, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque a gente, enquanto profissional, tem que entender até onde vai as nossas responsabilidades e o que deve ou não pesar na nossa consciência. Nesse caso, o que foi que eu fiz? Eu disse, tá bom, claro que a gente quer que o evento aconteça, que saia a aprovação, mas, poxa, não, a empresa do gerador não era minha.
tinha sido orientado quanto ao horário, tinha sido passado tudo para o produtor tinha passado para a empresa. Então, se não fosse, porventura, acontecer ou não saísse a aprovação, não tinha nenhum motivo para que eu ficasse com o peso na consciência de que tinha sido uma falha minha. Então, eu vejo que muitos profissionais levam muito essa questão do peso e da culpa. Meu Deus, vai ser culpa minha. E não é bem assim. A nossa função é fazer os projetos, vistoriar, aprovar, orientar, passar todas as funções para o produtor. Agora, se a empresa que foi contratada não executar o serviço dela, é ela que vai ter que se responsabilizar com o pessoal da produção do evento. Então, um recado importante para você que quer atuar, né, viu nessa área uma oportunidade, se eu fosse você, se você está assistindo e ainda não voltou aqui para anotar o que foi que o Vândulo falou, que é vistoriado no dia do evento, você volta e anota, porque isso foi o ouro, viu? O ouro para você não ficar no meio da correria sem saber o que fazer, sem saber o que esperar. Com relação, mudando um pouquinho de assunto aqui, mano, tirando você de eventos, indo para a parte de legalização, só tem, você até colocou aqui que só tem a duração de 1 ano, por exemplo, uma licença. Como funciona para renovar essa licença? A gente precisa realmente da entrada e todo o processo novamente, ou existe alguma coisa mais simplificada? No caso do AVCB, né? Do projeto, com o projeto técnico, né? Sim. Se nada modificou na edificação, você não precisa apresentar um novo projeto, né? O mesmo projeto, ele não tem, o projeto não tem validade, né? Você pode, por 50 anos, ter o mesmo projeto, se estiver tudo funcionando, é só solicitar a vistoria. Então, essa vistoria ela pode ser solicitada antes do vencimento do AVCB. O ideal é que você solicite com 30 dias antes do vencimento do seu AVCB normal, do AVCB que está por vencer, né? E aí o pessoal vai fazer essa vistoria de novo lá e vai emitir um novo AVCB. Você vai ter aí mais 1 ano da validade do AVCB. Mesmo a RT, por exemplo, você não precisa fazer uma nova RT? A questão da RT é o seguinte, essa RT, como a gente tinha falado nas atividades, ela é de manutenção dos sistemas de combate a incêndio. É importante, quando estiver emitindo essa RT, atentar para sistemas, não é hidrantes. É um erro comum, aparece manutenção dos sistemas de hidrantes. Então, a gente está cobrindo, né, a RT não está cobrindo os outros sistemas que precisam de manutenção também. Então, você vai ter que emitir essa manutenção. E ele Correto, eu acabei de saber que eu estou fazendo errado. Me diga aí, como é o correto? Sei. Você pode individualmente fazer, porque pode até ser profissionais diferentes, inclusive em edificações grandes, né? Você pode fazer a manutenção do sistema de hidrantes, outro pode fazer a manutenção do sistema de chuveiros automáticos, né? Então, pode ter registros técnicos diferentes, mas quando é um profissional só, ele pode colocar sistemas de proteção contra incêndio e pânico. Existe isso aí. Então, ele está englobando tudo que está no projeto, né? Essa manutenção, ele é o documento que diz que o profissional foi verificar se estava tudo funcionando, se estava tudo na validade, se precisava fazer alguma manutenção e se precisava, que ele fez. E aí a vistoria vai lá verificar se o projeto está de acordo com o projeto aprovado, se os equipamentos estão funcionando. E aí, quando não há nenhuma divergência entre projeto e equipamentos e está tudo funcionando, o pessoal emite o AVCB. E vocês não têm como fiscalizar anualmente todos os empreendimentos, né? Então, como vocês sabem que 30% dos empreendimentos estão legalizados, ou 30%, 60% ou 70% está vencida aquela... Essa informação, ela pode ser buscada no nosso sistema, mas a gente não tem pessoal para correr atrás disso. E, como diz, cai naquela questão da fiscalização, né? A gente não tem como fiscalizar realmente todas as edificações, então é por demanda. Sim. Até porque a gente não pode, como existe uma taxa envolvida nessa vistoria, né? Tem a taxa do serviço de vistoria, né, que precisa ser paga. Então a gente não pode fazer a vistoria e dizer, tá aqui sua taxa. A gente precisa que seja solicitada, né? Depois da vistoria solicitada, aí é que o vistoriador vai fazer a vistoria para emitir o AVCB. Então tem que partir do proprietário.
Na verdade, eu diria que isso deve partir da gente, enquanto profissional que elabora o projeto, que emite o AVCB, que já tem que criar consciência no proprietário para dizer, ó, tá aqui sua licença, mas ela tem um prazo de validade. Daqui a 1 ano, ela não vale mais, ou daqui a 2 anos. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu entro em contato. Ó, vai vencer sua licença. Então, isso aqui já é uma dica prática de como você tá conseguindo fidelizar os seus clientes. Porque se vocês prestaram atenção, ao longo dessa nossa conversa, tudo foi pautado em é obrigatório, é lei, é exigência, precisa ter um responsável técnico, precisa do projeto, precisa da RT. E quando ele estava falando de renovação, vem muito em mente que às vezes o cliente acha que, mas eu preciso só de uma assinatura aqui sua da RT para que eu consiga dar entrada lá na vistoria. Isso vem muito do nosso posicionamento de mercado. Por exemplo, eu particularmente, não é só um RT, a gente tem que ir lá, daí eu explico. Tem que ir lá verificar se está tudo funcionando. Porque se não tiver, o bombeiro ele vai aí, mas ele não vai emitir o seu documento. Então, para isso, a gente precisa fazer uma vistoria, e essa vistoria é bem cautelosa, e sai explicando como é que acontece tudo. E aí, dentro dessa nossa conversa, foram muitas dúvidas respondidas, particularmente. Eu tive várias dúvidas respondidas aqui, acredito que Jailene também, e vocês também. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui também nos comentários, para que a gente possa estar respondendo para vocês. E de antemão, eu já queria agradecer ao Vândalo por se disponibilizar, agradecer ao Coronel Monteiro. É Monteiro, não é o nome dele? Já de antemão, gostaria de agradecer ao Coronel Monteiro por ter disponibilizado o Vândalo para estar nessa nossa conversa aqui hoje, que eu digo mais uma vez que é de utilidade pública, porque sim, a partir do momento que a gente tem acesso a informações tão valiosas como essas, a gente erra menos, a gente consegue conscientizar mais os nossos clientes, a gente consegue fazer projetos melhores, a gente consegue se preparar melhor para as vistorias. Então, nosso muitíssimo obrigada, Vândalo, por ter sido, assim, peça-chave nesse quesito de conscientização aqui hoje. Vândalo, muitíssimo obrigada. Porque, como eu falei aqui, a gente só vai realmente ter acesso a esses conteúdos quando a gente procura. E aqui realmente é um local que a gente passa informação de qualidade. Então, você que é profissional, tenha certeza que realmente é utilidade pública. Você não vai encontrar muitas dúvidas que tem aqui em normas, porque de uma certa forma é uma dúvida muitas dúvidas que a gente apresentou é bem recorrente aqui. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima com mais um EngiPod. Esse que é o seu podcast da engenharia. E aí, já segue a gente lá nas redes sociais. Todo dia no meu perfil tem conteúdo voltado para a prevenção contra incêndio. Os bastidores, os perrengues, os projetos. Eu indo lá no Sebrae aperrear o Vândalo para dar entrada nos meus projetos e conseguir logo a aprovação. Então, o meu Instagram é @milena, aí letra K.eng, e o seu, Jailene? O meu é @engenheiras de salto, tudo junto. E toda quinta-feira sai um episódio novo aqui no EngiPod às 20 horas. Então, já se inscreve no nosso canal e se você perdeu algum dos nossos episódios, já dá lá uma olhada, porque tem episódio aqui sobre contando nossa história, fiscalização do CREA, principais dúvidas que eu recebo com relação à elaboração dos projetos. Agora tem essa entrevista com o Vândalo, então aproveite todo o conteúdo gratuito aqui do EngiPod. Esperamos na próxima quinta às 20 horas. Tchauzinho. Tchau.